Imaginemos por um momento que caminhamos com Jesus e seus discípulos em direção ao norte da Galileia. Pouco a pouco, a paisagem começa a mudar. Diante deles se ergue o Monte Hermon. Há muita água, nascentes que brotam entre as pedras, vegetação e uma enorme parede de rocha que domina o lugar. Eles chegaram a uma região muito diferente das aldeias da Galileia, onde normalmente vemos Jesus pregando. O lugar se chamava Cesareia de Filipe. Hoje, o conhecemos como Banias, no norte de Israel, aos pés do Monte Hermon. Fica a aproximadamente 170 quilômetros em linha reta ao norte de Jerusalém. No tempo de Jesus, era uma região de fronteira, muito próxima de territórios não-judeus e também marcada pela cultura grega e romana. Mas havia algo ainda mais impressionante. Junto daquela enorme parede de rocha existia uma grande gruta e diversos lugares dedicados ao culto pagão. A região era especialmente conhecida pelo culto ao deus Pan. Podemos imaginar como devia ser impressionante para um judeu fiel chegar ali e encontrar imagens, templos e símbolos dedicados a outros deuses. E é precisamente nesse cenário que acontece um dos momentos mais importantes de todo o Evangelho. Jesus está caminhando com seus discípulos e faz uma pergunta. Quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Dito de maneira mais simples, o que as pessoas dizem a meu respeito? Quem elas pensam que eu sou? Os discípulos começam a responder. Alguns dizem que é João Batista, outros, Elias. Outros pensam que Jeremias ou algum dos antigos profetas voltou. Jesus escuta. Mas então muda completamente a pergunta. Já não quer saber apenas o que os outros dizem. Agora olha diretamente para eles. E vós, quem dizeis que eu sou? É como se dissesse, depois de terem caminhado comigo, depois de terem escutado minhas palavras, depois de terem visto o que faço, quem vocês acreditam que eu sou? Agora já não basta repetir a opinião das outras pessoas. A resposta precisa nascer do coração. Por um instante, podemos imaginar o silêncio entre os discípulos. E então Simão dá um passo à frente. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É uma resposta extraordinária. Pedro reconhece em Jesus muito mais do que um mestre ou um profeta. Reconhece o Messias esperado. E Jesus lhe responde: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Depois pronuncia palavras que marcarão para sempre a vida de Simão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Simão recebe agora uma missão expressa até mesmo em seu nome. Na língua falada por Jesus, a palavra Kefa significa rocha. Pedro será a rocha. O Papa Bento XVI explicou que Jesus não lhe confia essa missão porque Pedro seja humanamente perfeito, nem porque seja o mais forte de todos. Sua missão está ligada à fé que acaba de professar, uma fé que vem de Deus. E, se voltarmos a olhar para o lugar onde essa cena acontece, as palavras de Jesus ganham uma força visual extraordinária. Uma imensa parede de rocha, uma gruta profunda, antigos lugares de culto dedicados a divindades pagãs. E ali Jesus anuncia: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do abismo não prevalecerão contra ela. O Evangelho não diz que Jesus tenha apontado para aquela grande rocha enquanto falava. Não podemos afirmar isso. Mas é difícil contemplar aquela paisagem sem imaginar a enorme força que essas palavras poderiam ter naquele lugar. Diante dos poderes deste mundo, diante dos antigos deuses, diante de uma enorme massa de pedra, Jesus anuncia algo novo, a sua igreja. E Pedro recebe uma missão fundamental dentro dela. Até aqui, tudo parece extraordinário. Pedro reconheceu o Messias. Foi chamado de rocha.
recebeu as chaves do reino. Mas a história de Pedro ainda não terminou. E aqui começa, talvez, a parte mais bela de sua vida. Porque Pedro não era uma rocha perfeita. Era um homem como eu, entusiasmado, generoso, impulsivo, capaz de grandes palavras, mas também capaz de sentir medo. Algum tempo depois, quando Jesus anuncia que virá o sofrimento, Pedro está convencido de que será capaz de permanecer sempre ao seu lado. Chega até a dizer que, mesmo que os outros abandonem Jesus, ele não o fará. Está seguro de si. Pensa conhecer a força do próprio amor. Mas chegará a noite da paixão. Jesus será preso. E Pedro estará em Jerusalém, num pátio, aquecendo-se junto a um fogo de brasas. Alguém o reconhece. Você também não estava com Jesus? Pedro sente medo. Eu não o conheço. Outra pessoa insiste. E Pedro torna a negá-lo. Pergunta uma terceira vez. E Pedro volta a dizer que não conhece Jesus. 3 vezes. O homem que em Cesareia de Filipe havia proclamado: Tu és o Messias, agora diz: Eu não o conheço. E então, o galo canta. Pedro se lembra das palavras de Jesus e chora. A rocha descobriu a própria fragilidade. Mas essa história não termina com as lágrimas de Pedro. Depois da morte e ressurreição de Jesus, acontece algo maravilhoso. Voltamos para o norte. Voltamos ao mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades. É madrugada. Os discípulos estiveram pescando, e na margem há alguém esperando por eles. É Jesus ressuscitado. Ele preparou um fogo de brasas. Há peixe, há pão. E esse detalhe do fogo é profundamente sugestivo, porque o Evangelho segundo São João já havia mostrado Pedro junto a outro fogo de brasas na noite em que ele negou Jesus. Agora aparece outro fogo, mas desta vez já não é noite. Está amanhecendo. O primeiro fogo foi testemunha do medo de Pedro. Este segundo fogo será testemunha de sua restauração. Jesus não começa repreendendo Pedro por seu pecado. Não lhe diz: Pedro, como você pôde fazer isso comigo? Não exige que ele se justifique. Depois de comer, simplesmente olha para Pedro e faz uma pergunta. Simão, filho de João, tu me amas? Para compreender toda a beleza dessa conversa, existe um pequeno detalhe do texto grego do Evangelho segundo São João que merece ser explicado. São João utiliza 2 verbos diferentes relacionados ao amor. Um deles é agapau. Da mesma família vem a palavra ágape. Na interpretação destacada pelo Papa Bento XVI, esse verbo pode expressar um amor pleno, total, um amor que se entrega sem reservas. O outro verbo é philéu. Está relacionado à amizade, ao afeto próximo, ao carinho humano e sincero. Da mesma família de palavras vem filia. Não devemos pensar que essas 2 palavras tenham sempre significados completamente separados. No grego do Novo Testamento, seus usos podem se aproximar. Mas o Papa Bento XVI viu na mudança dessas palavras um ensinamento espiritual especialmente belo. Jesus pergunta primeiro, de certo modo: Pedro, tu me amas com um amor total? Mas Pedro já não é aquele homem tão seguro de si. Agora ele sabe do que é capaz. Conhece sua fraqueza. Por isso responde com humildade: Senhor, tu sabes que eu te quero bem. É como se Pedro dissesse: Senhor, já não me atrevo a te prometer um amor perfeito. Descobri que sou fraco, mas tu sabes que eu te quero bem. Jesus pergunta outra vez: Tu me amas? E Pedro torna a responder: Senhor, tu sabes que eu te quero bem. Então chega a terceira pergunta, e algo muda. Jesus agora utiliza a palavra de Pedro. É como se descesse até o lugar em que Pedro se encontra. Pedro, tu me queres bem? E o Evangelho diz que Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntava pela terceira vez.
3 perguntas, como aquelas 3 negações. 3 vezes ele havia dito: eu não o conheço. E agora, 3 vezes, Jesus lhe permite responder a partir do amor. Pedro está triste. Certamente se lembra daquela noite. Lembra-se do medo. Lembra-se das promessas. Lembra-se de como havia confiado demais nas próprias forças. Mas agora não faz grandes promessas. Não diz: eu nunca mais vou te decepcionar. Não diz: eu te amo mais do que todos os outros. Diz algo muito mais humilde: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te quero bem. Que diferença extraordinária. Antes, Pedro confiava naquilo que pensava saber sobre si mesmo. Agora, confia naquilo que Jesus sabe sobre ele. Senhor, tu conheces meu coração melhor do que eu mesmo. E aqui encontramos um dos ensinamentos mais consoladores desse encontro. O Papa Bento XVI explicou que parece ser Jesus quem se adapta a Pedro, e não Pedro quem consegue se elevar imediatamente ao amor perfeito que Jesus lhe pede. Jesus desce até a pobre medida do amor de Pedro, mas não para deixá-lo ali. Ele acolhe esse amor para fazê-lo crescer. Jesus aceita o amor imperfeito que Pedro consegue lhe oferecer naquele momento. E então acontece algo ainda mais surpreendente. Depois de cada resposta, Jesus lhe confia uma missão. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não diz: quando você for perfeito, voltarei a confiar em você. Não diz: primeiro terá de provar que nunca mais vai errar. Ele o perdoa. Ele o levanta. E volta a confiar-lhe o seu rebanho. Isso muda profundamente nossa maneira de compreender Pedro. Cristo não edifica a sua igreja sobre um homem porque esse homem seja impecável. Ele a edifica sobre um homem que aprendeu que precisa da graça de Deus. Um homem que caiu, que chorou, que foi perdoado, e que agora ama de maneira mais humilde e mais verdadeira. A rocha já não é a autossuficiência de Pedro. A verdadeira força de Pedro será Cristo sustentando-o. E ainda resta uma última surpresa. A conversa junto ao lago termina com um novo chamado. Jesus lhe diz: segue-me. É o mesmo convite que havia começado anos antes junto ao mar da Galileia. Mas agora Pedro entende muito melhor o que isso significa. O homem que sentiu medo diante de poucas pessoas chegará um dia a entregar a própria vida por Cristo. Aquele amor pequeno e medroso irá crescer. A graça fará sua obra. E o discípulo que numa noite havia dito: eu não o conheço, terminará dando a vida por aquele que ama. Muitos anos depois, a história de Pedro chegará até Roma. E ali, sobre sua memória e seu testemunho, se levantará a grande Basílica de São Pedro. Ao redor de sua enorme cúpula ainda hoje podem ser lidas as palavras de Jesus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E assim podemos contemplar toda a história. Em Cesareia de Filipe: Tu és o Messias. Pedro recebe o nome de rocha. Em Jerusalém: Eu não o conheço. A rocha descobre sua fraqueza. Junto ao mar de Tiberíades: Senhor, tu sabes que eu te quero bem. A rocha descobre a misericórdia. E então Jesus lhe diz: Apacenta as minhas ovelhas. O homem perdoado recebe novamente sua missão. Mas talvez a história não termine com Pedro, porque as 2 perguntas que Jesus fez a ele continuam chegando hoje até mim. Quem dizes tu que eu sou? E tu me amas? Talvez o meu amor também não seja perfeito. Talvez eu também tenha prometido coisas que depois não consegui cumprir. Talvez eu também tenha sentido medo. Talvez eu tenha falhado. Pedro me ensina que Jesus não precisa que eu finja ser mais forte do que sou. Posso simplesmente lhe dizer: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te quero bem. Porque Cristo pode tomar até mesmo o meu amor pequeno, ferido e imperfeito, perdoá-lo, fazê-lo crescer
e transformá-lo numa vida entregue, como fez com Pedro. E por isso, ao terminar esta história, eu também quero me dirigir a Jesus e dizer: Senhor Jesus, tu conheces o meu coração. Tu conheces a minha fé, mas também as minhas dúvidas. Conheces o meu desejo de te seguir, mas também as minhas quedas e os meus medos. Quando eu confiar demais nas minhas próprias forças, ensina-me a colocar minha confiança em ti. Quando eu te falhar, não permitas que eu me afaste da tua misericórdia. Quando o meu amor for pequeno, acolhe-o como acolheste o amor de Pedro. Faze-o crescer. Faze-o mais sincero. Faze-o mais generoso. Dá-me a graça de poder dizer-te, com a humildade de Pedro: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te quero bem. E quando me perguntares: quem dizes tu que eu sou? Dá-me a fé para responder: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Senhor Jesus, fortalece a minha fé. Levanta-me quando eu cair. Ensina-me a cuidar das pessoas que colocares no meu caminho. Que a minha fraqueza nunca me faça esquecer que a tua graça é mais forte, e que, como Pedro, eu possa seguir-te a cada dia com um amor mais humilde, mais verdadeiro e mais fiel, até o fim. Amém.